É possível pro fotógrafo ele meio que... E com o tempo, com a jornada dele, selecionando os casais de alguma forma ou de outra? Selecionando Sim. os clientes de alguma forma ou de outra? Vamos pegar e desmistificar esse conceito para todo mundo que está nos assistindo aí. O que é a persona? A persona é um cliente imaginário que você, fotógrafo, idealiza. Você cria esse cliente imaginário, você imagina ele. Você pega e imagina aquele cliente que para você seria o cliente ideal. Se você fotografa casamento, qual é o perfil do casal que você vai querer atender? Como é que essas pessoas se portam? Que lugares elas frequentam? O que elas consomem? E aí você pega e você imagina, ó, massa, eu imagino mais ou menos o meu público e agora eu vou criar uma pessoa imaginária que vai ter o comportamento do meu cliente ideal. Esse é um exercício muito legal que você tem que fazer. Definir essa pessoa. Por exemplo, quando eu fotografava casamento, eu tinha uma persona muito bem definida da noiva que eu queria atender. Eu nem pensava o casal. Eu pensava na noiva que eu queria buscar. Então eu imaginei uma noiva, eu dei um nomezinho para ela, montei uma estrutura descrevendo o comportamento dessa noiva. Quem está dentro do Vitamina V tem acesso a isso, né? Tem lá, inclusive, explicado, numa aula de persona eu coloco a minha persona lá. E eu falava coisas, por exemplo, que a noiva que eu queria atender, ela era uma profissional liberal, graduada em odontologia, que não tinha muito tempo para ir atrás dos fornecedores do casamento, por isso ela contratava uma boa cerimonialista, ela fazia reuniões só com aqueles que realmente valia a pena conversar, porque eram profissionais que tinham que se relacionar com ela de maneira a serem cúmplices no dia do casamento. Ela queria alguém, ela não queria um profissional pelo valor, pelo preço baixo. Ela queria um profissional que se importasse com o dia do casamento e que fosse para lá viver esse dia junto com ela. Então eu descrevia características psicológicas, características de consumo. Então era formada em odontologia, profissional liberal, de classe média alta, de Caxias do Sul, que estudava geralmente numa faculdade fora da nossa cidade, por isso que não tinha tanto tempo. Quando você imagina um cliente ideal, mesmo que esse cliente não exista, não é uma pessoa real, é uma pessoa que você idealizou. Quando você imaginou ele, por que é importante você criar essa persona? Porque aí você pode planejar as ações que você vai fazer para atender essa persona. Por exemplo, quando eu defini que ela é uma profissional liberal, que estuda fora e não tem muito tempo para falar com os fornecedores, logo, se eu quiser atender esse cliente, eu tinha que me dispor a fazer atendimentos em horários alternativos. Se eu quisesse fazer atendimento dentro do horário de expediente normal, das 9 às 6, aqui na minha cidade, eu não iria conseguir atender essa cliente. Porque afinal ela estava fora da cidade estudando, ou ela estava atendendo, entendeu? Ela já era formada em odontologia, estava fazendo um mestrado, alguma coisa assim. Então, eu tinha que ter opção de horários alternativos, por exemplo, depois das 7 da noite. Por quê? Porque esse cliente tem esse tipo de comportamento. Então, fazia sentido para montar a minha estratégia de atendimento, as minhas ofertas e a forma como eu me posiciono, imaginar como é a vida dessa persona, né? E me adaptar. Então beleza, vou fazer isso, vou pegar e vou fazer o atendimento desse jeito. Essa pessoa ela se importa, ela quer profissionais que se importem com o casamento. Então pessoas que ela vai conversar e que contem histórias reais. Por exemplo, eu como fotógrafo contava histórias de outros casamentos, como que eu via o relacionamento da noiva com o pai, com a mãe, com os padrinhos, como eu via a avó, os outros familiares, como eu registrava isso, contava histórias de dentro de outros eventos que eu fui, para ela mostrar, nossa, esse cara ele não vai lá só para clicar. Esse cara vai lá e ele quer saber da história, ele quer contar coisas a mais. Isso é importante para mim como noiva e é importante para ele. Então, quando você cria essa pessoa ideal, você vai organizar aquilo que você divulga, seu portfólio, suas ofertas para se encaixarem na vida dessa pessoa ideal. Isso vai ajudar você a atrair pessoas parecidas com aquela. Então, a persona, você imaginar esse público é um exercício que todo mundo tem que fazer.